Olá, sou o professor Temístocles Telmo. O tema da aula de hoje, falso testemunho, fraude processual, favorecimento pessoal, favorecimento real. Nós vamos tratar especificamente agora dos crimes contra a administração da justiça, o falso testemunho ou falsa perícia e a sua classificação doutrinária. Esse tema está lá no capítulo 3 dos crimes contra a administração da justiça. Então, o que nós vamos tutelar é o serviço da justiça. Falso testemunho ou falsa perícia, isso vai atrelar ao que nós vamos tratar em processo penal de provas. Eu preciso ter um meio idôneo para processar alguém, então eu não posso ter este meio de forma fraudulenta. É inadmissível a prova ilícita no processo penal, ok? Bom, o artigo 342 tem redação pela Lei 10.268 de 2001, fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral. Reclusão de 2 a 4 anos ou multa. Olha lá, aqui eu tenho afirmação falsa, negar ou calar a verdade. Então eu tenho tanto afirmar algo que é falso, como negar aquilo que é verdade, ou se calar diante de uma verdade. Quem é que pode ser o sujeito ativo? Já adiantando, testemunha, perito, contador, tradutor, intérprete. E intérprete onde? Em todas essas pessoas em processo judicial, administrativo, inquérito policial ou em juízo. Reclusão de 2 a 4 anos, é crime de rito ordinário, 4 anos, é crime que admite o acordo de não persecução penal, artigo 28A, lá do nosso Código de Processo Penal, trazido aí pelo pacote anticrime. Bom, e eu tenho aqui a pena foi aumentada em função da Lei 12.850, que trata da organização criminosa no nosso país. A conduta prevista pelo tipo penal em estudo diz respeito ao fato de fazer afirmação falsa, que não condiz com a realidade, mentindo sobre determinado fato, negando um fato que ocorreu, não reconhecendo a sua veracidade, ou mesmo se calar, impedindo que o seu silêncio, que os fatos cheguem ao conhecimento daquele que irá proferir o julgamento. Isso que é importante. O professor, saudoso professor Nelson Hungria, traz aqui uma explicação sobre o caput do 342. Na primeira hipótese, tem uma falsidade positiva. Ele mente sobre determinada situação. Consiste na asseveração de um fato mentiroso. Na segunda, a falsidade é negativa, porque ele nega o fato verdadeiro. E na terceira, é o que o professor chama de reticência, que é o silêncio acerca daquilo que sabe ou recusa em manifestá-lo, ok? O caput do 342 aponta aqueles que serão considerados como sujeitos ativos do delito. Como eu já disse, testemunha, perito, contador, tradutor e intérprete. De um lado temos o crime de falso testemunho e de outro de falsa perícia. Então, dependendo do caso concreto, a gente vai exigir um determinado sujeito ativo, bem como contador, tradutor e intérprete. A conduta prevista pelo tipo penal deve ser levada a efeito em processo judicial, administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral. Então, para que estas pessoas calem a verdade, façam afirmação falsa ou se omitam diante da verdade, precisa ser em um processo judicial
pode ter inquérito, um processo administrativo ou mesmo aqui num juízo arbitral. E aí alguns exemplos, né, como é que a justiça, né, a jurisprudência, melhor dizendo, se posiciona diante do crime do 342. A mãe representante legal da vítima menor de idade não tem legitimidade ativa para cometer o injusto do 342 e, por consequência, não pode figurar como objeto do delito do artigo 343, que vamos ver adiante, por não se inserir no conceito de testemunha previsto. Ou seja, não presta compromisso de dizer a verdade, e mãe e filha têm caráter de paridade, né? Então tem aquela questão de proteção em relação ao outro. Então não é exigido essa questão, por isso que não pode cometer o crime de falso testemunho. O falso que afasta a autoincriminação também não caracteriza o delito do artigo 342 do Código de Processo Penal. É irrelevante a formalidade do compromisso para a caracterização do crime de falso testemunho. Ou seja, o próprio STF já decidiu nesse sentido. Nos termos de recente precedente do STF, o crime de falso testemunho não se configura quando a declaração da verdade, o depoente assume o risco de ser incriminado. Então, se ele não quer se autoincriminar, então é irrelevante a formalidade do compromisso para a caracterização do crime de falso testemunho. Não é porque não prestou o compromisso que ele não pode praticar o crime de falso testemunho. Até porque é calar a verdade, é mentir ou não deixar que os fatos sejam produzidos. Então, mesmo que ele não seja testemunha compromissada, poderá sim cometer o crime. Como classificação doutrinária, é um crime de mão própria, somente aquelas pessoas em processo judicial, administrativo, inquérito, pode cometer o crime. Então, a testemunha, vai ser lá o perito, vai ser lá o intérprete, só eles podem cometer este crime. Doloso, existe a vontade de calar a verdade, de mentir, é um crime comissivo, pode então ser praticado via omissão imprópria, de acordo com aqueles que têm o dever legal de agir, está lá no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. É um crime omissivo próprio, na hipótese que o agente, por exemplo, se cala sobre a verdade. É um crime instantâneo e é de forma livre. Qualquer conduta pode pode ser praticada pelo agente para calar a verdade, para mentir sobre fatos. É um crime monossubjetivo, ou seja, apenas uma pessoa exige-se para cometer o crime, mas nós vamos ver adiante que mais de uma pessoa também pode cometê-lo, mas não que a norma exija. É um crime monossubsistente e também é um crime não transeunte, ou seja, ele tem apenas um núcleo do tipo para ser praticado, ou cala, ou se omite, ou mente, e ele é não transeunte, ele é um crime que não deixa resultado, ou seja, não deixa vestígios para o seu cumprimento. É pacífico o entendimento do STJ, no sentido que o crime de falso testemunho é de natureza formal, ou seja, a finalidade da omissão é mero exaurimento, consumando-se no momento da afirmação falsa a respeito de fato juridicamente relevante. Mesmo que o testemunho não houvesse influído no resultado do julgamento, restaria configurada a prática do artigo 342. Sujeitos ativos dos delitos são a testemunha, como já falamos, o perito, o contador, o tradutor e o intérprete. O passivo é o Estado, em sentido lato sensu, bem como aquele que foi prejudicado com o comportamento levado a efeito pelo sujeito ativo. Então, poderá até promover depois crime de denunciação caluniosa, de calúnia e assim por diante. Mas o Estado, porque o bem jurídico tutelado é a administração da justiça. Ok?
A administração pública é o bem juridicamente protegido pelo tipo penal, que prevê o delito de falso testemunho ou falsa perícia, ou, mais especificamente, a administração da justiça, como já falamos acima. O objeto material é a declaração, bem como os laudos falsos. O delito de falso testemunho se consuma no momento em que o juiz encerra o depoimento. E o depoimento está previsto lá no artigo 216 do Código de Processo Penal. Depois que a testemunha presta o seu depoimento, ela lê e ela vai fazer a leitura e vai fazer a sua assinatura. Então, o depoimento deve ser efetivamente concluído, reduzido a termo e devidamente assinado. Até então, pode ser ele retificado ou alterado pelo depoente, o que poderá impedir a consumação da falsidade. Somente o depoimento finalizado pode pôr em perigo o bem jurídico protegido. Vale dizer que pode ser utilizado pela autoridade como meio de prova. O crime de falso testemunho é um crime, como já falamos, formal, sendo desnecessário que o depoimento prestado tenha influenciado na decisão da respectiva decisão, bastando a potencialidade lesiva, como caracterizado na presente hipótese, que é o julgamento aqui também do Tribunal de Justiça de São Paulo. O delito de falso testemunho consuma-se com o encerramento do depoimento prestado, quando se faz a afirmação falsa, embora o Código de Processo Penal admita que a retratação seja efetivada até a prolação da sentença, ou seja, se retratou, deixa de existir o crime. A eventual absolvição do réu pelo tribunal não afasta a consumação do delito. Olha lá, mesmo que tal testemunho não tenha influído no resultado do julgamento. Não é porque mentiu o réu, foi absolvido e aquela mentira não influenciou, que não poderá ser processado pelo crime de falso testemunho. Sendo imprescindível para a configuração do falso testemunho, como elemento subjetivo do crime, a vontade livre, consciente, dirigida à afirmação sabidamente falsa, ou seja, é o dolo para a caracterização do crime do 342. Exclui o delito a hipótese de atuação mediante coação, onde o vício volitivo, em razão da ausência da liberdade de vontade, afasta o dolo. Obviamente, está sendo ameaçado para prestar depoimento, está ameaçando a sua família para prestar um depoimento falso. Obviamente, a coação será, a moral irresistível, ela será, vai excluir o dolo que o agente assim o praticou. O delito de falso testemunho ou falsa perícia pode ser praticado tanto de forma comissiva quanto omissivamente, dependendo do comportamento levado a efeito pelo agente. Muito obrigado, até a próxima.